Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça super fácil, bem explicadinha, que você vai adorar. Mas antes de iniciar a aula, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Dolce na cor 9633, agulha para crochê número 5.5 mm, fita métrica, tesoura e pompom, que é opcional. Um novelo rende uma touca tamanho adulto. Você pode substituir o fio Dolce por Urbano, Amiga, Ami, Classic Pull, Hobby, Java, Globe, Magic Pull, Choque, entre outros. Siga as orientações da videoaula. Antes de dar início à touca, eu vou disponibilizar uma tabela contendo medidas para que você possa fazer a touca do tamanho desejado. Esta é a tabela de medidas para você tecer a sua touca no tamanho desejado. Nesta tabela temos as medidas da altura, que é referente à moleira da cabeça até a testa, temos o tamanho da aba como detalhe da touca e a circunferência. Então vejam que aqui eu tenho todas as informações necessárias para tecer a touca tamanho adulto. Eu tenho a altura, que seria 24 centímetros, correspondente à medida da moleira até a testa, mais 6 centímetros de aba, então nós temos o total de 30 centímetros. E a circunferência, se eu pegar uma fita métrica e medir o total de circunferência da minha cabeça, eu vou ter 56 centímetros. Mas eu diminuo 5 centímetros para que a touca não fique tão larga, porque o crochê, mesmo feito no algodão ou no acrílico, ele tende a ceder um pouquinho. Então, eu reduzo 5 centímetros da medida total e nós vamos ter aqui 51 centímetros sendo a circunferência da touca. Eu vou trabalhar com essas duas medidas aqui, para tecer uma touca tamanho adulto e confortável. Nós vamos iniciar pela altura da touca. Então aqui eu faço o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer o total de 30 centímetros de correntinha. Essas correntinhas aqui não podem ser apertadas, elas devem ser um pouquinho mais frouxas para facilitar o trabalho. Para que vocês tenham uma ideia, aqui eu tenho 36 correntes, que medem cerca de 30 centímetros, e isso vai variar muito de ponto para ponto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer pontos baixos. Então eu vou fazer aqui o primeiro pontinho baixo, faço uma correntinha, insiro na terceira corrente de base e aqui eu faço ponto baixo. Vejam que eu tenho 2 pontinhos. Faço o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo. Então nós vamos iniciar com 6 pontinhos baixos para o fio que eu mencionei lá na lista de materiais no início da videoaula. Para que vocês tenham uma ideia da medida de ponto baixo, nós temos cerca de 4 centímetros tecidos de ponto baixo, tá? Porque isso também pode variar caso você utilize uma lã mais grossa ou mais fina. Feito aqui 6 pontinhos baixos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto para dar início ao ponto alto, mas esse pontinho aqui é como se ele fosse uma transição do ponto baixo para o ponto alto. Então, eu vou fazer o próximo ponto sendo meio ponto alto. A partir desse meio ponto alto é que eu vou tecer todo o restante com pontos altos. Então, eu dou a laçada e faço aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a primeira carreira, vamos para a segunda. Então, nós temos aqui 6 pontinhos baixos, um meio ponto alto e 29 pontos altos. Lembrando que você vai trabalhar com base em medidas. Eu estou passando aqui a quantidade de pontos para que você possa tecer igual caso use o mesmo fio e a mesma agulha que eu estou utilizando. Agora vamos para a segunda carreira. Eu vou tecer aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto alto e nós vamos tecer aqui o total de 29 pontos altos. Finalizado os 29 pontos altos,
Aqui eu tenho um meio ponto alto de base, então eu repito um meio ponto alto. E aqui eu tenho 6 pontinhos baixos, então eu teço 6 pontinhos baixos. Vejam só que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, para os pontos baixos, eu teço pontos baixos, para o meio ponto alto, eu teço meio ponto alto, e para o restante de pontos altos, eu teço pontos altos, sempre um ponto para cada ponto de base. Agora, vamos para a terceira carreira. Eu viro o trabalho, insiro lá no primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixo para cada ponto. Então, se eu tenho 6 pontos baixos de base, eu vou fazer 6 pontos baixos para essa etapa. Pronto, concluí aqui os 6 pontinhos baixos, eu vou fazer um meio ponto alto para o meio ponto alto da carreira anterior. E agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto, concluindo os 29 pontos altos para a terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, vejam só como é que fica. Vamos para a quarta. Então, eu subo 3 correntinhas, viro o trabalho e volto tecendo da mesma forma como eu fiz as demais anteriormente, fazendo um pontinho alto para cada ponto alto de base, fazendo aqui um meio ponto alto para um meio ponto de base e finalizando com 6 pontos baixos. Nós vamos trabalhar um número de carreiras até atingir a medida desejada da circunferência. Então, lembrando que, para tamanho adulto, vamos tecer o total de 51 centímetros de carreiras. Então, aqui eu finalizei o número de carreiras necessárias para a circunferência, lembrando que aqui nós temos o total de 51 centímetros, com base na tabela que já foi apresentada, e para que vocês tenham ideia, eu teci o total de 35 carreiras, sempre mantendo os mesmos pontos e a mesma quantidade de pontos. Bom, agora nós vamos fazer a união dessas duas laterais aqui para fechar a touca. Para fechar a touca, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então aqui foi o último pontinho baixo que eu fiz da última carreira. Eu insiro pegando lá no pontinho da outra parte e puxo tudo. Pronto, agora eu vou para o segundo pontinho aqui da parte da frente e vou para o segundo pontinho da parte de trás e puxo tudo. Vou para o terceiro pontinho da frente e vou para o terceiro pontinho lá de trás, dou a laçadinha e puxo tudo. Então, nós vamos fazer a união pegando no pontinho da frente e no pontinho de trás e vamos fazer ponto baixíssimo. Finalizada a emenda com ponto baixíssimo, é esse resultado aqui que nós vamos ter, ó. Agora, para finalizar, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto, puxo o fiozinho aqui. Agora vamos fechar essa parte aqui da touca. Para fechar essa abertura da touca, que é mais estreita, onde nós tecemos carreiras de pontos baixos, eu vou utilizar o auxílio de uma agulha de tapeçaria e vou passar um fiozinho. Bom, agora eu insiro passando por um ponto, puxo e deixo o fiozinho solto. Vou para o próximo ponto e passo a agulha. Passo a agulha novamente por entre um ponto e passo a agulha para o outro lado. Então, nós vamos alternando os pontinhos e vamos passando a linha por entre os pontos com auxílio da agulha de tapeçaria. Vejam que aqui eu já passei o fiozinho por entre os pontos, já removi a agulha de tapeçaria e agora o segredo é puxar e aqui eu faço um nozinho. 1 e 2. 2 nozinhos bem firmes. Depois é só esconder esse fiozinho. Então eu vou cortar o excesso e vou passar o fiozinho por entre os pontos como forma de acabamento. Aqui nós temos a touquinha finalizada, aqui nós já fechamos essa parte onde nós tínhamos a abertura tecida com ponto baixo, que era mais estreita, já escondi os fiozinhos e para que essa marca aqui da emenda não fique aparecendo, eu vou desvirar a touca para que a emenda ela não apareça, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o resultado, ó. A emenda não aparece, ainda mais se ela ficar um pouquinho esticadinha.
Agora o detalhe da touca é a aba. Então é só vir aqui, ó, dobrar a aba medindo mais ou menos uns 6 centímetros, conforme a tabela de medidas. E aqui nós temos a touquinha finalizada. Bom, e aqui vai uma sugestão. Você pode aplicar pompom pronto, né? Então aqui a gente vai ter o pompom com esses 2 fiozinhos, aonde você aplica ele passando os fiozinhos por entre os pontos baixos, ó. Então eu passo a agulha bem aqui em cima onde eu fechei com a agulha de tapeçaria, puxo um dos fiozinhos e passo a agulha do outro lado e puxo o outro fiozinho. Pronto. E aí aqui dentro você vai fazer um nozinho e vai fixar o pompom de pelo fake. Bom, mas aqui no canal do YouTube, no Aprendiz de Crocheteiras, você também encontra a opção de fazer o seu próprio pompom de crochê. Então esse pomponzinho aqui eu fiz com um fio chamado angorá, também dá certo com persa, e ele foi tecido todo no crochê. Dentro dele tem fibra de enchimento para amigurumis. E aqui, pessoal, eu passei um fiozinho bem fininho, que é o fio charme. Ele dá o mesmo efeito do pompom pelo fake. Eu vou deixar aqui um card para que você possa conferir o passo a passo desse pomponzinho aqui, que também fica uma graça se aplicado na sua touca. Bom, espero que você tenha gostado. Faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades do mundo feito à mão, me siga no Instagram, @Bruna Spijac. Um beijo e até a próxima!